conversar com você a respeito de um tema muito especial. Gostaria de ler junto contigo algumas coisas no livro de Jó. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E através dele, nessa manhã, Deus deseja falar aos nossos corações. Jó era um cara abençoado. A Bíblia diz, antes de eu ler, a Bíblia diz que ele tinha tudo o que um ser humano pode desejar. Ele tinha bens, ele tinha posses, ele tinha uma família feliz, uma família abençoada. Ele tinha uma esposa, ele tinha filhos, filhas. Ele tinha dinheiro, ele tinha uma posição social. Mas um dia, um vendaval destruiu as seguranças que Jó tinha. Um dia, uma tempestade foi contra a vida de Jó. Ele se deparou a viver algo que nunca tinha vivido. Ele vivenciou algo que nunca tinha vivenciado. Ele experimentou algo que nunca tinha experimentado. Ele experimentou dor, ele experimentou solidão, ele experimentou sofrimento, ele experimentou amargura, ele experimentou tristeza. Em tudo isso, ele teve algumas experiências tremendas. Em tudo isso, ninguém conseguia entender o porquê, as motivações pelas quais Jó estava passando aquilo que ele estava passando. Ninguém conseguia entender as razões que levaram Jó a experimentar a dor, a experimentar a solidão, a experimentar o choro. Mas aquilo que nós vamos ver nesta manhã, que Jó, ele descobriu Deus no meio da crise. Jó, ele tinha, amava já a Deus. Jó, ele já era, no capítulo 1, nós vimos que ele é um homem íntegro, um homem justo, é um homem que se diferenciava no meio de tantos. Mas a Bíblia diz que na crise ele descobriu a Deus. E nessa manhã este é o nome, o título da nossa meditação: Descobrindo Deus na crise. Há males que vêm para o bem. Na verdade, o apóstolo Paulo diz que tudo coopera ao bem para aqueles que amam a Deus. Todas as crises, todas as bênçãos, todas as ocasiões são motivos de Deus para nos abençoar. Cabe a gente entendê-las. Cabe a gente vivê-las da melhor forma possível. E a história de Jó começa bem. A história de Jó tem um meio não muito legal, né, no qual, repito, ele experimentou uma crise tremenda, profunda e justificada. A crise de Jó não era invenção dele. A crise de Jó não era uma mania dele. A crise de Jó era justificada pelos fatos. Jó não tinha um probleminha. Jó não tinha algo de pequeno para enfrentar. A Bíblia conta que Jó perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu os bens, ele perdeu as posses, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu os filhos. Os filhos deles foram ceifados, a vida dos filhos deles foram ceifadas. Ele perdeu o respeito dos amigos. Os amigos começaram a questionar Jó. Os amigos começaram a acusar Jó. Os amigos começaram a dizer: Jó, se você está passando por tudo isso, deve haver algum motivo, algum pecado na tua vida. Ele perdeu o respeito da mulher dele. A mulher dele chegou a dizer para ele um dia, olhando com pena, olhando com desprezo, olhando como alguém que olha alguém que não tem valor nenhum, dizendo para Jó: olha, você ainda não entendeu que você precisa renegar, amaldiçoar o teu Deus e morrer?
Você ainda não entendeu que a tua vida não vale nada? Aí Jó veio com uma das expressões talvez mais lindas da palavra de Deus. É expressão de confiança, de amor e poderosa, quando ele diz para a mulher dele: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei, né, para o céu, mas louvado seja o nome do Senhor. Na crise, Jó demonstra confiança. Na crise, Jó nos ensina que o amor para Deus, a paixão para Ele, vai além daquelas que são as circunstâncias ao nosso redor. Mas no capítulo 42, se você quer abrir a tua Bíblia, nós vamos descobrir esta manhã algo de tremendo. Jó 42, iremos ler alguns versículos, né? Nesse livro, nesse capítulo, iremos meditar naquilo que Deus deseja falar conosco. Versículo 1, a palavra diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conhecimento, o meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei das coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dizeste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Pula no versículo 10, por favor. E aí há um momento no qual Jó, repito, é desprezado e abandonado pelos amigos. Versículo 10 diz que depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Todos os seus irmãos, irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata, um anel de ouro. E o Senhor o abençoou ao final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Versículo 16 diz que depois disso Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Amém? Este não é o fim da vida de Jó. Esse é o fim do capítulo de Jó. Porque durante 41 capítulos, né, nós vemos crise. Durante 41 capítulos nós vemos problemas. Mas a Bíblia diz que Jó teve um começo muito abençoado, teve um meio atribulado e teve um final mais abençoado do que o começo. Tudo depende daquilo que durante a crise nós aprendemos. Tudo depende daquilo que durante a crise nós deixamos Deus nos ensinar. É interessante que no livro de Jó, durante todo o livro, ele faz 34 perguntas para Deus. O que é uma pergunta? É um questionamento. Jó questiona Deus 34 vezes. Jó questiona Deus, pergunta a Deus as motivações das suas problemáticas, as motivações da sua crise. Ele questiona Deus sobre o agir dele. Ele questiona Deus sobre as ações dele. E sabe o que Deus faz para Jó? Ele não responde nenhuma das queixas que Jó faz, mas ele retruca com 70 perguntas.
Jó faz 34, Deus faz 70. Ou seja, Deus questiona os meus questionamentos. Deus vem à vida de Jó e fala: será que é isso mesmo que eu estou ouvindo de você? Será que eu estou ouvindo porque eu ajo assim? Será que eu estou ouvindo de você porque eu estou fazendo isso na tua vida? Ou será que eu nesta manhã tenho que te perguntar alguma coisa? Será que eu nesta manhã tenho que te confrontar com a tua realidade para que talvez você entenda os motivos pelos quais você está nessa crise? Será que os papéis não estão invertidos? Disse Deus para Jó. Porque você vem a mim para perguntas, mas será que não é você que tem que fazer algumas perguntas? Será que as perguntas não têm que ser feitas diante de um espelho para que a tua vida possa ser questionada e durante a crise você possa aprender algo de extraordinário e sair dela tremendamente abençoado? Porque fala sério, gente. O Senhor abençoou a vida de Jó e ele teve 14.000 ovelhas. É muita ovelha, não é? Quem que tem um cachorrinho? Quem que tem 2? Quem que tem 3? Quem tem 4? 3 cachorrinhos é muito ou não? Imagina você ter 14.000 ovelhas para cuidar. 14.000 ovelhas. É muita coisa. Não é um cachorrinho, não é 2, não é 3, é 14.000. Olha aqui que Jó tinha. Ele tinha 6.000 camelos. Olha só o tamanho da posse. Para colocar 6.000, só para colocar esses 6.000 camelos, tinha que ter muito espaço, né? Muito espaço. Olha aqui que Jó teve. 1.000 juntas de boi. O que significa 1.000 juntas de boi? 2.000 boi, né? Vamos para um agrônomo aí. É vez. Um boi é uma vaca, eles param quanto tempo? 9 meses? 12 meses? 12 meses, né? Ou seja, 2.000 boi a cada ano, ele ia aumentar de 1.000, não é verdade? E aí a matemática vai nos ajudando, porque depois que o boi cresce, né, o bezerrinho, né, ele também se torna reprodutor, né, a bezerrinha também se torna, né, reprodutora, e assim vai a prosperidade aumentando, e assim vai a bênção aumentando, porque a bênção de Deus, ela é progressiva, né? A bênção de Deus, ela aumenta. O livro de Provérbios diz isso, não é verdade? Nós estamos lendo que a bênção de Deus, ela traz alegria e não traz tristeza alguma, né? Como é bom a gente estar na bênção de Deus. Ele também teve 10 filhos depois, né? No finalzinho, não da vida dele, no finalzinho do capítulo de Jó, porque depois disso ele ainda viveu 140 anos. Você acha que é velho hoje? Né? Imagina você viver mais 100 anos, mais 80, mais 90 anos. É muita coisa, é muita bênção que Jó recebeu. Mas em tudo isso, ele precisou aprender a descobrir Deus na crise. É isso que eu quero falar com você nessa manhã. Que tem um propósito em tudo aquilo que nós passamos. E Deus deseja nos ensinar. E a primeira coisa que eu te mostrei aqui, que Jó no começo, sem entendimento, no começo, às vezes com um pouquinho de presunção, de arrogância, ele começa a questionar Deus sobre muitas coisas. Mas aí Deus joga de novo a bola para Jó e fala: Jó, será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo que deve ser? Será que você tem que me questionar e não é eu que tenho que questionar você? Será que não tem um motivo pelo qual eu permiti tudo isso na tua vida? E quando Deus começa a questionar Deus, Jó começa a descobrir algumas coisas. E nessa manhã nós iremos ver 5 descobertas que Jó faz através da crise dele. 5 descobertas que Jó faz no problema, na dificuldade, na crise. A primeira, nós lemos logo de cara, quando diz: olha, Senhor, versículo 2, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas.
A primeira descoberta que Jó faz é algo talvez de lógico, mas que nós esquecemos, é que Deus pode todas as coisas. Será que você nessa manhã entende isso? Quando nós falamos que Deus é o Todo-Poderoso, isso significa que Ele pode fazer todas as coisas. Por isso muitas vezes os nossos questionamentos a Ele é um questionamento que não tem muita moral. Que se nós reconhecemos que Ele pode fazer todas as coisas e Ele faz tudo para tratar conosco, é algo que nos abençoa. O fato de Deus poder fazer todas as coisas é algo que nos traz segurança. O fato de Deus poder fazer todas as coisas é algo que tem que me trazer ânimo nessa manhã. Porque a crise me ensina isso, que talvez a minha vida ela é limitada. Até um certo ponto eu posso ir com as minhas capacidades. Até um certo ponto eu posso ir com a minha inteligência. Até um certo ponto eu posso alcançar com as minhas qualidades e características humanas. Mas eu tenho que remeter o meu destino e a minha vida nas mãos do Todo-Poderoso. Um dia, uma mulher chamada Ana, no primeiro livro de Samuel, eu vou ler para vocês, ela eleva um cântico para o Senhor. Ela teve alguns problemas. Ela desejava muito ter um filho. Ela desejava muito ter uma vida abençoada. E ela, um dia diante do Senhor, teve que reconhecer algo de tremendo. Ela começou a cantar ao Senhor. Na aflição, no problema, na crise, ela ergueu um cântico, porque as melhores orações, as melhores expressões de amor para o Senhor, os melhores salmos, sempre nasceram em tempos de crise. Em tempos de crise, não questione a Deus, questione você. Em tempos de crise, não questione o Senhor, mas faça uma autoavaliação e diga: Senhor, me ajuda a entender o que há de errado na minha vida, porque o Senhor é aquele que tudo pode fazer. Me ajuda a entender, Pai, como viver melhor. Me ajuda a entender, Senhor, como aproveitar daquilo que Deus quer me ensinar. E olha o que Ana diz: o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é que dá pobreza e riqueza. Ele humilha, Ele exalta. Levanta do pó necessitado. Do monte de cinza ergue o pobre. Ele o faz sentar como príncipe. Ele dá lugar de honra. Pois os exércitos da terra são do Senhor. E sobre ele Deus estabeleceu o mundo. No meio de uma crise tremenda, Ana eleva um cântico para Deus e diz: olha, o Senhor é o Todo-Poderoso. O meu problema pode ser grande, mas não é comparado ao poder do meu Deus. Ana, do meio da crise, eleva um cântico ao Senhor e diz: olha, Tu és aquele que pode fazer todas as coisas. Levanta da pó necessitado. O Senhor levanta o pobre da cinza, muda a sorte do ser humano. Entenda nesta manhã isso em nome de Jesus. Deus é aquele que quer te ensinar que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E os questionamentos nessa manhã não tem que ser para Ele, mas para você. Lembra do holofote da semana passada? O holofote virado para outra pessoa. E muitas vezes nós temos a ousadia de virar o holofote para Deus. Nós temos a ousadia de olhar para Deus, dizendo: olha, Senhor, Jesus está fazendo isso. Olhamos e mostramos para Ele os defeitos dele. Talvez não com tanta ousadia nas palavras, mas nós questionamos e nós às vezes duvidamos da justiça, do amor dele para com as nossas vidas. Mas Jó, no meio da crise, descobriu que Deus pode todas as coisas e o papel dele é descansar. O papel da gente é confiar. O
O papel da gente é aprender logo aquilo que Ele quer me ensinar. O papel meu é de me perguntar logo, Senhor, mais rápido eu aprendo, mais rápido eu subo de nível. Mais rápido eu aprendo, mais rápido eu vou para outro step. Eu vou para outro aprendizado que Deus tem para mim. Mas até quando eu não aprendo aquela situação, eu vivo aquele ciclo. Até quando eu não aprendo aquela situação, eu vivo aquele momento. O salmista um dia dizia: olha, eu aprendi na minha vida que o poder pertence a Deus. E o salmista, ele era um homem poderoso. Davi era um homem guerreiro, era um homem cheio de vitórias. Davi era um homem que poderia confiar sobre a própria força, que já tinha tido várias experiências vitoriosas. Ele tinha vencido gigantes, ele tinha vencido ursos, ele tinha vencido leão com mãos nuas, ele tinha vencido exército de filisteus. Mas ele diante de Deus um dia falou: olha, eu reconheço que o poder pertence ao Senhor. Que nessa manhã você possa descobrir durante a crise que talvez você está vivendo, que todas as coisas são possíveis para o Senhor. Um dia, um anjo apareceu para Maria, a mãe de Jesus, e disse para ela: olha, não haverá impossível para as promessas de Deus. Que durante a crise você possa descobrir isso, que não há impossível para as promessas que Ele fez para a tua vida. A primeira descoberta de Jó foi algo de extraordinário. E Deus deseja te ensinar nessa manhã. O inteligente aprende com a vida, disse alguém. O sábio aprende com a vida dos outros. Que você não possa passar muito tempo na crise. A crise ela vem. A crise ela faz parte da nossa existência. Mas se você aprende com outros homens que passaram antes de você, você não precisa passar por todas as etapas. Porque Deus vai te ensinar algo de extraordinário de uma forma mais rápida. Segunda descoberta que Jó fez: que os planos de Deus são infalíveis. Olha aqui versículo 1 e versículo 2 de novo. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que tudo pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que eu falei das coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Olha o que a Bíblia diz: que os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo histórias extraordinárias. Quando eu vejo a palavra de Deus e quando eu leio ela, eu vejo histórias de vitórias, eu vejo histórias de conquistas, eu vejo histórias de superação. Mas sabe por que isso? Eu vejo isso porque eu conheço o final da história. Porque talvez Daniel e os seus amigos, eles não viam a vitória quando jogados numa cova de leões. Talvez o Daniel e seus amigos não viram a vitória, não sentiam a vitória quando jogados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Talvez Abraão não via a vitória quando Deus mandou matar Isaac e oferecê-lo a ele. Talvez Davi não conseguia enxergar a vitória quando de cara teve que enfrentar o gigante Golias. Ou seja, para mim e para você, são histórias maravilhosas, porque nós conhecemos o final. Talvez o mundo, os discípulos e o povo não via a vitória quando o Filho de Deus foi pregado na cruz no Calvário. Mas eu e você sabemos que Ele venceu, porque a Bíblia diz que Ele ressuscitou. Porque os planos de Deus são infalíveis. O problema é que nós não conseguimos enxergar o além. Nós olhamos para a cova dos leões e achamos que é o fim. Nós olhamos para a fornalha e achamos que é o fim. Nós olhamos para o Monte Moriá e achamos que é o fim. Nós olhamos para o Calvário e achamos que é o fim. Mas Deus vê além. Ele já viu a vitória. Ele já profetizou a vitória sobre a tua vida. Enche o teu Deus.
A Bíblia diz: Deus não ama para mentir. Tendo Ele prometido, não fará o que Ele tem falado. Tendo Ele dito, não cumprirá o que Ele disse. Eu tenho que entender nessa manhã que os planos de Deus não se frustram, mesmo se eu esteja numa crise tremenda. Jó fui abençoado sobremaneira, mas ele teve que passar pela crise para descobrir Deus, para me ensinar, para te ensinar a viver melhor. No final, sempre vai dar certo. Repito, nós olhamos para a Bíblia e ficamos felizes, porque nós vemos o felizes para sempre. A galeria dos guerreiros da fé, lá de Hebreus, nos mostra uma série de pessoas que venceram, nos mostra uma série de pessoas que conquistaram, nos mostra uma série de pessoas também que alcançaram algo melhor. Me mostra que Deus sempre é fiel. Em cada e qualquer circunstância, eu preciso entender que o plano de Deus para a minha vida, ele é infalível. Você pode dizer isso nessa manhã para você mesmo? O plano de Deus para a minha vida é infalível. Eu confio nele, eu descanso nele. Porque tudo Ele pode. Terceira coisa, Deus é mais do que eu possa compreender. Eu preciso entender isso nessa manhã. A Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas Ele nos mostrou. Tem coisas que a minha mente limitada não vai entender o que a Bíblia diz. Quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Admita nessa manhã que tem coisas que eu e você não vamos entender. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, ele disse uma verdade extraordinária. Oh, olha que poesia! Olha que palavras que tem que me trazer ânimo nesta noite. Oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompensasse? Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja glória para sempre. Amém. O apóstolo Paulo diz: olha, tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu não compreendo, tem coisas que são grandes demais para mim, mas a Ele, dele e por Ele, seja glória para sempre. Glorifica a Deus nesta manhã. Glorifica a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua mente. E você vai entender que tem coisas que nunca você vai conhecer de Deus. Mas sabe, Deus deseja que apesar de não possa ser entendido por completo, você possa se esforçar em conhecer um pouco mais todo dia. E somente se há quando eu conheço Jesus. Porque a Bíblia diz isso, que o Filho revela-nos o Pai. E quando o Espírito Santo entra na nossa vida, Ele vai trabalhando nos nossos corações, para que nós possamos aceitar para mim a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Somente quando eu sou cheio do Espírito, eu consigo viver a palavra de Deus. Somente quando eu sou cheio do Espírito, eu consigo viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Quarta coisa que eu aprendo é que Jó aprendeu no sofrimento e que Deus se revela no sofrimento. Deus é aquele que não fica escondido.
Sabe às vezes como eu vejo Deus? Sabe quando você brinca com as crianças? Você brinca de esconde-esconde com ele, às vezes somente com as mãos no rosto. Você fala, olha, não está? Está. Não é? Você fica escondido atrás de quê? Atrás de uma mão. Na verdade, aquele esconderijo é um esconderijo de mentira. É somente para despertar na criança o desejo de te ver. É somente para despertar na criança o desejo, né, de te encontrar. Mas o esconderijo muito frágil. O esconderijo muito fácil de ser descoberto. O livro de Lamentações do profeta Jeremias diz um dia, olha, ele não vai rejeitar a gente para sempre. Ele não vai se esconder de nós para sempre. No sofrimento, Ele deseja que nós possamos encontrar a revelação poderosa do Seu amor, a revelação poderosa da Sua presença, porque Ele sempre está lá. Entenda nessa manhã, Deus sempre está lá. No meu problema, Deus está. Na minha crise, Deus está. Na minha dificuldade, Ele está. Na minha alegria, Ele está. Na minha vitória, Ele está. Ele é um Deus sempre presente. Ele deseja se revelar. Revelar a glória dEle, revelar o amor dEle, revelar o poder dEle, revelar a vida dEle, revelar a alegria dEle. Abraão fez essa experiência com Isaac. A Bíblia diz que Abraão era um homem de altares. Abraão era um homem que adorava a Deus. Todas as conquistas que Abraão teve na vida, você pode ler no livro de Gênesis, ele parava tudo e matava o holocausto. Ele parava tudo e fazia um sacrifício para o Senhor. Ele conquistava uma terra, ele erguia um sacrifício, para dizer, Deus me deu. Ele conquistava uma vitória, ele fazia um sacrifício, ele montava o altar, dizendo, olha, a glória de Deus. Mas quando nasceu Isaac, Abraão esqueceu do sacrifício, e a Bíblia diz que no nascimento de Abraão, Deus fez uma festa, de Isaac, Abraão fez uma festa. E durante muitos anos, a Bíblia diz que não houve mais sacrifício na vida de Abraão. Durante muitos anos históricos diz que contra aquela que é a nossa fantasia humana, onde Abraão está levando no monte um menino chamado Isaac, ele já era um homem de 25, 26 anos. Quando Abraão oferece Isaac para o Senhor, ele já era um jovem. Ou seja, durante muitos anos, algumas décadas da vida dele, Abraão tinha esquecido que era dar a graça para Deus, dar gratidão para Deus, sacrificar a Deus, construir altares para Deus. E um dia Deus teve que questionar Abraão, e teve que colocar Abraão no sofrimento. Dizendo, olha, Abraão, me oferece Isaac. E Abraão obedeceu, e por enquanto ele subia naquele monte, muitas coisas foram mexidas no coração e na mente dele. E quando ele subiu o monte, ele fez algo que durante muitos anos não tinha feito. Ele construiu um altar ao Senhor, e Deus trabalhava no coração dele. É isso que eu quero de você, Abraão. E quando ele coloca Isaac naquele altar e levanta a mão com o punhal para sacrificar o filho dele, Deus se revela a Abraão no sofrimento. Pode parar, Abraão, porque o que eu queria é me revelar a ti. O que eu queria é que você se lembrasse de mim. O que eu queria é te ensinar algo no seu sofrimento. A Bíblia diz que Sansão era um homem escolhido para Deus. Sansão era um homem escolhido para libertar o povo, para ser juiz de Israel. Mas a Bíblia diz que Sansão, em toda a vida dele, não fez nem uma oração. Décadas guiando Israel, sem nunca apelar para Deus. E
um dia Deus o colocou no sofrimento. O inimigo pegou, cavou os olhos dele, cortou a fonte da força e o tornou palhaço do palácio. E lá no sofrimento, apoiado em 2 colunas, Sansão fez a primeira oração que a Bíblia fala que ele fez. Quando diz: Senhor, lembra-te de mim. No sofrimento, Deus queria ensinar para Sansão quem era a fonte da força dele. No sofrimento, Deus queria lembrar para Sansão qual era a fonte das vitórias dele. O apóstolo Paulo, quando ainda Saulo, o homem forte, o homem religioso, o homem que tinha tudo para romper na vida, ele vida de família rica, ele tinha um status social muito grande, ele achava de conhecer a Deus, de amar a Deus com todo o seu coração e amá-lo de paixão. Mas a Bíblia diz que um dia, na crise do sofrimento, Deus o fez cair do cavalo e ele se encontrou cego. E quando ele cego, ele experimentou a revelação de Deus para a vida dele, dizendo: Saulo, Saulo, eu quero que você me conheça de verdade. Saulo, eu não quero que você seja um religioso, eu quero que você seja um servo fiel. No sofrimento, Saulo conheceu o Senhor. Precisou Deus derrubá-lo do cavalo para ele ter uma vida transformada. Todos os discípulos, quando emarginados pela sociedade, quando descartados pela religião, um dia encontraram um chamado do maior dos rabins, que falava para ele: siga-me. Eles tiveram que experimentar o não dos fariseus para ouvir o sim de Jesus. Lembra dessa palavra? Do Talmidim, quando os discípulos foram descartados pela sociedade religiosa, Deus os chamou, porque no sofrimento Deus se revela. Nós lemos isso no versículo 4 e 5. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe pergunta, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. No sofrimento Jó cresceu, no sofrimento Jó aprendeu. E você? Deus deseja que você descubra na crise que talvez você está vivendo. Quinta coisa que Jó descobriu na crise dele, que o quebrantamento diante dele é uma necessidade. Versículo 6 diz assim: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. É necessário, se você quer ver a glória de Deus, descer do pedestal de quem faz inquisições para Deus, de quem faz perguntas para Deus, e simplesmente se quebrantar. O salmista Davi era craque nisso. O salmista Davi nos ensina isso muito bem. Isaías, um dia a Bíblia diz que as seguranças do mundo foram abaladas. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no trono. Isaías era um cara que confiava na segurança humana. Isaías era um cara que confiava na própria autojustiça. Os primeiros 5 capítulos de Isaías, ele era um cara profeta de Deus, que falava: ai de vocês, porque são isso. Ai de vocês, porque sou aquilo. Mas no capítulo 7 do livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que as seguranças foram destruídas. Ele olhou para o céu, ele viu Deus do trono. E quando ele viu Deus do trono, ele fez assim. O holofote virou. Agora não era mais ai de você. Ele olhou: Senhor, os meus lábios são impuros.
a minha vida não presta, eu preciso do teu fogo, eu preciso me humilhar debaixo de ti. E quando ele se quebrantou, Deus o lavou, Deus o purificou, ele foi um profeta de fogo. A insegurança abriu os olhos dele. Talvez a insegurança desse mundo queira abrir os teus olhos para te ensinar quem pode resolver o seu problema. Você somente entende isso quando se quebranta diante dele. Por isso, jejum e oração é algo de fundamental na vida do cristão. E finalizando, na crise, Jó descobriu que Deus sempre restaura de forma abundante. Deus sempre restaura de forma abundante. O livro de Joel diz assim: ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e plantem chore altos, vocês que ministram perante o altar. Venham, passam a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereais, a oferta derramada foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem o jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Deus chama os sacerdotes, Deus chama a gente a plantear, a jejuar, a se derramar diante dele, porque ele diz: olha, a vida de vocês não está como deveria estar. Deus repreende os sacerdotes, Deus repreende o povo dele. Mas a Bíblia diz: quando esses se humilharam, se derramaram, agora porém declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrependa-se, e Ele não vai enviar a desgraça sobre vocês. E aí, quando os sacerdotes, quando o povo de Deus fez isso, olha o que chegou: eu vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o devorador, o cortador, o meu grande exército. Olha, Deus não fala que era do inimigo o gafanhoto, não. Deus falou: olha, eu permiti para te ensinar. Eu permiti para que você pudesse voltar para mim com jejum, lamento e pranto. Porque a tua alma para mim é muito mais importante de qualquer outra coisa. Vocês comerão até ficar satisfeitos. Olha como era essa oração do Senhor. Vocês louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de você. Pode glorificar a Deus nesta manhã? Deus fez maravilhas em favor de você. Por isso Ele quer te ensinar durante o sofrimento. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Quando você se humilha diante do Senhor, Ele te exalta, Ele te abençoa. O apóstolo Paulo, falando dos Efésios, disse um dia: o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus quer que você possa experimentar um infinitamente mais. A esperança essa manhã para você. Deus deseja que você possa descobri-lo
durante a crise que você talvez esteja passando. Jó descobriu que Deus pode todas as coisas. Jó descobriu que o plano de Deus é infalível. Jó descobriu que muitas vezes eu não consigo compreender totalmente. Cabe a mim descansar e confiar. Jó descobriu que Deus se revela no sofrimento, que Deus me ensina no sofrimento. Jó descobriu que o quebrantamento é uma necessidade do ser humano. E por fim, talvez a lição que todos nós esperamos descobrir, que Deus restaura de forma abundante. Todas elas são etapas que Deus deseja que nós passamos. Todas elas. Talvez você deseja com todo o seu coração a restauração de forma abundante, não é verdade? A bênção de Deus derramada sobre a tua vida, ela vai chegar em nome de Jesus. Mas Ele deseja que eu e você possamos aprender algo antes. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado porque o Senhor nos ensina. Obrigado porque o Senhor nos mostra qual é o teu poder, qual é a tua vontade. E nessa manhã eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que nós possamos aceitá-la, Senhor, mesmo sem compreender. Que os nossos questionamentos não sejam para o Senhor, mas que sejam para nós. Que nós possamos virar o holofote e olhar para a nossa vida e dizer: Pai, obrigado, porque o Senhor me ensinou algo de extraordinário. Eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço, porque grandes coisas o Senhor tem feito para mim. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Fica com a tua igreja, fica com os meus irmãos, com as minhas irmãs, que nós possamos, Pai, crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Jesus, no teu santo nome. Amém e amém. Amém. Deus abençoe muito, muito, muito a tua vida. Que você possa dizer: Senhor, eu quero te conhecer mais e mais. Lembra, amanhã você tem uma ótima oportunidade de começar um novo processo na tua vida, participando desse tempo de jejum e consagração. Serão 21 dias intensos, né? Muitos vão ter vontade de desistir, muitos vão ter vontade de abrir mão, mas Deus vai te dar a força de honrar o teu compromisso para com Ele. Deus te abençoe. Até quinta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.